Olá, povo abençoado, mais uma vez aqui gravando um videozinho para o canal, para os irmãos, para os nossos amigos, né? Muito bem, o assunto hoje, a gente vamos tratar um pouquinho da questão da florada do abacateiro e quando ela é uma florada antecipada e quando ela se torna uma florada por época, né? Na nossa região aqui, a florada normal do abacateiro, ela começa às vezes antes do finalzinho do começo de agosto, começa a florada normal, né, de época, né? Quando a gente faz uma adubação antecipada, como por exemplo, o ano passado eu fiz uma adubação nesses abacateiros no mês de junho, época de chuvada, época das chuvas mais pesadas. Só que eu fiz uma adubação com o adubo orgânico, por exemplo, esterco de gado, cinza e mais alguns componentes. A terra queimada, você pega a terra queimada, mistura com a cinza, coloca o esterco de gado. Se você tiver mais alguma forragem, mistura tudo junto e você coloca no tronco do abacateiro. Ou qualquer fruta, né? Qualquer fruteira, qualquer frutífera. E você faz a adubação. O ano passado eu fiz uma adubação antecipada, como eu falei. Já depois do mês de junho. Começo de maio já houve uma florada. Então foi uma florada antecipada, que segurou bastantes frutos, mas quando aqueles frutos estavam finalizando, aí veio a florada de época, que foi a que começa no começozinho de agosto, às vezes anda um pouquinho. Tem pessoas que não levam isso em conta, mas isso é muito importante, porque às vezes a gente tem dois aproveitamentos próximo um do outro, né? É muito importante. E tem aquela florada que atrasa, que é quando o inverno termina mais cedo. Quando o inverno termina mais cedo e a florada sofre um pouco com a chegada do calor, né? Quando o inverno termina mais cedo, em seguida vem a primavera, né? Mas já vem com mais quintura, porque o inverno terminou mais cedo. O que é que acontece? Normalmente, nessa época que ele está começando a florir, o certo seria a gente fazer uma adubação orgânica antes que os frutos começassem a se formar, o comecinho da florada. Para quando o fruto começasse a se formar com mais forças, digamos assim, né? Com mais resistência. Porque às vezes você tem umas frutíferas que não é num lugar muito baixo, você não tem como você estar mantendo uma irrigação segura ali. Entende? Ele com a adubação, ele vai permanecer mais resistente. E assim você está preparando o solo, aquela frutífera, para ela ter bons frutos e segurar também, né? Porque normalmente, quando o inverno começa mais cedo, se perde muitos frutos, cai muitos frutos. A florada é dificilmente segurar uma florada boa, né?
Para que você não venha ter um atraso grande na florada, é bom que você sempre esteja atento no início da florada. Bem no início, quando ele começar a soltar os primeiros botãozinhos, você fazer a adubação. Esse aqui já está assim, ó. Esse já está assim. Esse não tem mais como eu fazer uma adubação nele agora, porque ele já está, as floradas já tá tudo formada, entendeu? Olha lá. Mas tem uns, como esse aqui de cima, próximo a esse aqui, que a florada está começando agora. Esse é o tempo de você fazer uma adubação, principalmente se você tem como fazer uma adubação orgânica. Esse é o tempo de você fazer uma adubação orgânica, porque esse está começando agora, está começando a florir agora, começando a soltar os botãozinhos. Olha lá. E é isso que vamos fazer nesse aqui. Uma adubação antecipada, porque eles foram feitos uma adubação no antecipada. Eles foram feitos uma adubação antecipada, uma adubação orgânica. Então agora tem alguns pés por aqui que a gente vai fazer nova adubação. Esse aqui não adianta fazer adubação agora. Olha lá. Porque esse aqui também já floriu, já está uma florada totalmente desenvolvida. Já aquele dali, que já é outro pé, outra frutífera, esse já não está florido, mas ele está na época de fazer uma adubação, para que ele venha florir. Pronto, esse aqui, a florada dele vai ser uma florada mais tardia, entendeu? Vai ser uma florada mais tardia porque ele não recebeu adubação. É agora que ele vai receber adubação. Esse vai receber adubação, mas em compensação a florada dele vai ser atrasada. Então quando ele atrasa a florada sofre bastante. E a gente perde muitos frutos porque a florada atrasou. Aí quando ele vier florir já vai ser na época de que o tempo já vai estar bem quente, né? Na nossa região aqui. Estou falando por região. Aí esse aqui, ele não floriu ainda, mas a florada dele vai começar atrasada, porque a partir como ele já floriu o ano passado, esse ano com certeza ele vai florir, mas atrasado, porque ele não recebeu adubação. Começando a soltar, já está começando a soltar algumas florezinhas aqui, ó. Se dá para ver ali, começando a soltar algumas florezinhas. Então ele está na época mesmo de fazer adubação orgânica, né?
Bem, pessoal, nunca podemos, mesmo que a planta seja uma planta bonita, uma planta desenvolvida, temos que fazer uma adubação para corrigir o solo, porque normalmente a planta ela precisa sempre de estar recebendo um trato, porque a cada ano o solo ele necessita de um composto para ele se fortalecer. E a gente que cultiva essas plantas, a gente tem que estar sempre atento para que não venha ter perdas. Às vezes, perdas maiores, né? Porque perda sempre temos, né? Tá uma árvore bonita, uma árvore bem verde, mas com certeza ela necessita de um tratamento no solo para que venha se fortalecer. E é isso, pessoal. Nunca deixamos de fazer os nossos tratamentos direitinho, tratar o solo, porque a planta, ela, quando o solo é bem tratado, que a planta recebe os nutrientes tudo direitinho, dificilmente você vai ter uma perda muito significativa, né? Você vai ter mais lucro do que perda. E para isso a gente sempre tem que estar cuidando, né? Porque a gente sabe que existe essa necessidade. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou da dica de cuidar da sua frutífera, adubar no tempo certo, normalmente o bom mesmo é fazer as 2 adubações anualmente, né? De 6 em 6 meses nessas frutíferas, você sempre renovar a adubação. Se você pode, de preferência, fazer uma adubação orgânica. Deus abençoe cada um. Se não assinou o canal, assine o canal, dê um joinha e que Deus abençoe a você. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor.